Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer uma comparação entre os dois programas, AutoCAD e NanoCAD. Eu acho que eu estava devendo aqui para os meus alunos, gostaria de mostrar um pouquinho sobre os programas, né? A gente tem aí o AutoCAD, alguns deles já conseguiram baixar a versão estudante, né? Então, olha só, tenho aqui minha versão estudante. A minha versão é a 2018 e a gente já tem aí 2021, 2022 disponível. Entendo que quanto maior, né, a versão do AutoCAD, mais ele vai estar exigindo, né, quanto aos recursos da máquina. Então, nem sempre a gente tem uma máquina, né, com os recursos disponíveis que eles solicitam, né, a capacidade de memória, de placa de vídeo e tudo mais. Então, assim, a gente tem que partir para algumas alternativas. Tá? Então eu vou mostrar só um diferencial comparando o AutoCAD com uma outra ferramenta que eu acho que é bem legal e uma versão gratuita. Então, no AutoCAD a gente tem a opção, né, de conseguir a versão gratuita pela versão estudante. É necessário entrar lá no site, enviar o comprovante de matrícula, enfim, né, uma declaração de que você está matriculado neste ano, e eles foram cercando cada vez mais, né, as licenças. Então a gente só tem a licença por 1 ano, ao contrário, né, de tempos anteriores em que as licenças valiam por 3 anos, tá? Eu acredito que por causa da pandemia, eles tiveram que dar um jeito de cercar, né, aí a quantidade de usuários que deve ter crescido de uma maneira muito grande, tá? Então, só para lembrar, né, enfim, para quem não conhece ou para quem não tem um AutoCAD, né, a gente tem um AutoCAD aqui, ó, com um conjunto de ferramentas centralizados aqui na parte superior, tá? Então, a gente tem a abinha Home. Nessa abinha Home a gente tem uma síntese, né? Resumidamente, as principais partes dos comandos, alguns deles vão estar de maneira mais detalhada nas outras abinhas que a gente vê aqui em cima, tá? Então, olha só, ferramentas Draw são todas as ferramentas de desenho, né? Linhas, polilinhas, e aí se vocês abrirem, né, quando tem essa setinha, ele possibilita outras possibilidades. Ele, de certa forma, né, quando eles vão fazendo as revisões, tem se tornado cada vez mais intuitivo, porque aí você vai escolher, eu vou fazer uma circunferência como? Dando o centro e o raio. Eu vou dar o centro e o diâmetro, né? Uma circunferência feita por 2 pontos, por 3 pontos, ele dá outras possibilidades, né? Então, as ferramentas, ao longo dos anos, elas vão evoluindo de modo a facilitar algumas operações, mas, de modo geral, a ferramenta círculo é círculo em qualquer versão do AutoCAD, tá? Então, é importante vocês prestarem atenção nisso, né? Arco, né? Arc, eu vou ter também diferentes possibilidades, ó, começo, centro e fim, começo, centro e o ângulo, enfim, né? Diferentes possibilidades para se fazer um arco. E as outras ferramentas também, né? Ó, conforme a gente vai clicando na SP-Line, SP-Line CV, enfim, linha Extend, né, X-Line, né, que a gente fala, X-Line, que é linha de construção. Então, todas as ferramentas que vocês vão começar a desenhar, elas estão aqui. Depois tem a abinha Modify, né? Tudo que vocês já fizeram aqui, vocês podem modificar, pode mover, pode rotacionar, pode estender uma linha, né, ou cortar uma linha. Na versão em português ele fala parar aresta, uma coisa assim, tá? Então, quando eu clico aqui, ó, um é para estender, o outro é para cortar. Vocês vão ver que às vezes tem umas setinhas, né? E às vezes não. Quando não tem, quando tem a setinha é porque ele agrupa comandos que têm uma funcionalidade muito parecida, né? E aí a gente vai olhando o que faz cada um deles. Só pelo desenho, ó, Fillet, ele junta 2 linhas só por meio de um arco. O Chamfer, ele junta 2 linhas por meio de um chanfro, né, por uma parte reta, e assim sucessivamente, tá? Annotation, tudo que é de anotação, textos, cotas, né, aquelas chamadinhas, né, com informações, uma setinha para indicar um acabamento, por exemplo, tá? Layer properties, né, os layers, as camadas, né, onde que eu vou mexer com os layers, bloco, se eu vou inserir bloco, criar bloco,
properties, as propriedades, criação de grupos, né? Utilities, né? A gente usa bastante para medir, né, o distance, mas não que vai ser uma cota, ou seja, uma medida que não vai ficar aparente no desenho, só para checar se eu fiz uma medida correta ou não. E clipboard, né, ou copy-paste, copiar e colar. Tá? Além das views, né? As vistas. Algumas ferramentas de view a gente também vê aqui em cima, ó, view, annotate, ó, mesmo annotation aqui, né? Annotate, a gente vai verificar de uma maneira mais abrangente, com mais ferramentas, né? Insert, inserir blocos, referências, né? Isso é assunto, vamos dizer assim, de um AutoCAD mais avançado, né? A gente, quando tem um AutoCAD básico, se a gente dominar essas ferramentas aqui, a gente já vai longe, tá? Então eu não vou ficar explorando as demais abinhas aqui, né? Até para não tornar o vídeo muito longo. E aí eu queria mostrar então para vocês a comparação com a outra ferramenta que é o NanoCAD, tá? Prestem atenção, ó, Draw, construção, Modify, modificação, né? Layers, Annotation, tudo isso daqui a gente vai ter lá no outro programa, só que com símbolos, por vezes até parecidos, só que organizado de uma maneira diferente, né? Por isso que eu até falo sempre, eu gosto de trabalhar bastante nesse programa por atalho de teclado, né? L, Enter, já me faz linha, né? C, vai fazer circo. Se eu quero copiar CP ou CO, né? Então, eu com poucas letras aqui no teclado, eu já aciono comandos de uma maneira mais prática, né? Um ou outro que por vezes o atalho é um pouco mais chatinho e a gente prefere clicar na tela, como por exemplo, uma dimensão, né? Uma cota, tá? Só um exemplo. Então, agora vamos lá para o outro programa que é o NanoCAD. Então, esse aqui é o NanoCAD, pessoal. Ele é muito parecido com o AutoCAD, né? Ele se assemelha muito às versões mais antigas do AutoCAD, lá pela versão 2000, né? Quem trabalha com AutoCAD há muito tempo, né, acaba relembrando como que era as versões mais antigas, mas a funcionalidade, as operações dos principais comandos estão aqui do mesmo jeito, tá? Inclusive, ele tem aqui a possibilidade de trabalhar com model, com layout, né? Para quem já domina um pouco mais o AutoCAD, né? A gente fazer a configuração da folha em diferentes layouts, a gente tem toda a configuração da mesma maneira, tá? Então, olha só, o que eu falei de ferramenta Draw, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para aparecer bem no vídeo para vocês, espera aí. Então, olha só, aquilo que eu falei para vocês do conjunto de ferramentas, né, ela só mudou de posição, né? As ferramentas Draw estão aqui, ó, linha, né, Construction Line, que é o X-Line, linha infinita, polígono, circunferência, né? Ó, se eu clicar lá também, dá algumas possibilidades, centro e raio, centro e diâmetro. Ele não vai mostrar o desenho, mas ele está aqui, ó, dando diversas possibilidades. Tá? Depois que eu construir a linha, se eu precisar modificar, né, apagar, mover, né, espelhar, fazer linhas paralelas, que é o offset, tudo tá aqui do mesmo jeito. E ele funciona, a maioria dos comandos, eu vou dizer principalmente pelos principais comandos, até pelo fato, né, da experiência que eu tive, do pouco que eu já trabalhei nesse programa, são similares, são iguais aí do AutoCAD, né? Então L, né, para fazer linha, né? Círculo, C, né? Copy, copiei, né? Tudo igual. Né? Então eu acho que é uma ferramenta muito legal, a funcionalidade muito parecida e mostra para vocês também, saindo dessa tela, vou mostrar lá como que vocês abaixam gratuitamente essa versão NanoCAD. Tá? Aqui, olha, a questão dos layers, né? Ó, ele só tem esses 2 layers criados aqui, mas eu vou configurar layer, cor da linha, tipo de linha, né? Tá tudo aqui, né? Estilos, os textos, estilo de texto, cotas, né? A gente só tem o que? Aqui, ó, measure distance, né? Tipo, que seria aquela que vai medir sem, como que fala? Aqui em CAR, sem deixar a cota, né? Quando eu for fazer a cota, tem aqui, ó, dimensão horizontal e tudo mais. A gente só precisa aprender um pouquinho onde estão esses comandos
né? Ou atalho de teclado, porque é independente da versão do AutoCAD, do NanoCAD, do programa que eu estou trabalhando, a maioria deles vai funcionar muito bem. Tá? Então essa é a minha sugestão. Esse programa aqui, olha, ele é uma versão totalmente gratuita. Ele precisa de menos recursos, menos capacidade do computador com relação à memória e tudo mais. Então, assim, para quem está com dificuldade de instalar o AutoCAD, né, por toda a questão burocrática, né, ou por questão de máquina, eu recomendo bastante, tá bom? Então, vou mostrar para vocês agora lá no site como que a gente consegue abaixar essa versão. Então, olha só, para conseguir o NanoCAD, tá? Vocês vão entrar aqui no site nanocad.com, tá? Presta atenção, não tem o .br. E aqui, ó, download free trial, né? Fazer o download da versão de teste gratuitamente, né? Quando vocês entrarem aqui, ele vai dar um monte de opções, né? O NanoCAD Plus, Pro, Mecânica, tá? A gente tem diferentes versões e aí prestem atenção que em cada uma delas está aqui, ó, Download Free Trial, né? Fazer a versão, né? O download da versão de teste. E tem essa versão aqui, ó, NanoCAD, tá? O NanoCAD Free, que ele não tem uns aplicativos a mais, né? Eles vão ter essas outras, algumas ferramentas que facilitam a utilização, né? De ferramentas de desenho aí, mas para nós não interessa. A gente com o NanoCAD, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, a gente trabalha muito bem, né? Então é uma versão totalmente gratuita, ó, download free, não tem que pagar, não é uma versão teste que vai expirar do seu computador, né? Aí vocês vão clicar lá, verificar, né? Podem até comparar o que ele exige de memória, né? Do computador e tudo mais, é bem inferior ao que é solicitado lá no AutoCAD, né? Aí vocês vão fazer o download e baixar, tá? Então, assim, não é uma versão, né, de um programa, digamos assim, né, que é pirata, que pode causar dano no computador. Eu trabalho com ele normalmente e eu acho que, assim, é uma versão muito boa. Indico bastante para quem tiver com problemas com AutoCAD, tá bom? Então essa era a dica que eu queria dar hoje para vocês e qualquer coisa, né, nos escrevam. Beijos, até a próxima!